você, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho da Cidade. É um prazer, é uma alegria enorme estar sempre aqui junto com vocês. E essa recepção, quando nós estamos na rua, quer pela minha pessoa, quer pelos nossos apresentadores nos vários programas da cidade, vários programas da emissora, quando estão pela cidade, recebendo aquela comunicação, aquele carinho especial, quando são reconhecidos na cidade. Hoje, excepcionalmente, nós tivemos duas situações que nos marcaram muito. Uma foi o apresentador Paulinho, que questionaram sobre a situação da TV, que ele falou assim, nossa, eu não imaginava isso, esse carinho. A população tem um carinho especial. E outro foi pela minha própria pessoa, quando uma mulher falou assim, eu fico tentando sintonizar o canal de Mogi Guaçu e não estava conseguindo. É o que eu sempre falo para vocês. As televisões precisam primeiro fazer aquela sintonia, aquela busca de canais para depois você sintonizar. Porque, às vezes, as televisões não vêm com essa busca de canais já programado. Você tem que fazer essa busca de canais. Talvez seja isso pelo qual você não está conseguindo os canais da MDTV na sua TV. É isso daí. E, antes de mais nada, ontem nós mostramos uma entrevista com o Dr. Marcelo Guerreiro. Uma entrevista maravilhosa que teve uma grande repercussão dessa entrevista. Veja um pouquinho dessa entrevista que nós transmitimos ontem aqui no Jornal de Olho da Cidade. Vejam só. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Guerreiro. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? É um prazer estar aqui com vocês. Pode ter certeza, um prazer é sempre nosso. Doutor Marcelo é um odontologista, formado em várias áreas, também professor, mas nós vamos deixar que ele fale um pouco sobre ele para que você possa conhecê-lo. Doutor Marcelo, fale um pouco para nós sobre a sua vida, da sua profissão, o seu trabalho que você executa no seu dia a dia. Eu faço a visão integrativa na odontologia, eu sou professor também nessa área, é uma área que conecta a boca com o corpo, né? A medicina clássica ela enxerga um corpo sem boca e a odontologia ela enxerga uma boca sem corpo. Então a conexão da saúde bucal com a saúde sistêmica, que é essa visão aí da odontologia integrativa, né? Odontologia biológica, que é essa visão que a gente vai conversar hoje aqui. Está chegando uma pergunta para nós aqui que a gente vai fazer um parâmetro, porque é interessante que os nossos telespectadores também interajam com a gente. Pergunta que chegou para nós aqui, dores crônicas, tem essa, como você falou agora há pouco aqui, interativa, né? Integrativa. Tem alguma coisa com isso? Existe, não existe alguma possibilidade disso estar interligado? As dores crônicas, nós temos os meridianos da medicina chinesa que passam pelos dentes, pelo corpo e por as articulações. Então nós temos, por exemplo, os meridianos que passam correlacionando tanto com as articulações quanto com os órgãos. Então, por exemplo, se o paciente tem um problema digestivo, eu consigo saber qual dente tem relação com a digestão, que é o meridiano aí da baço, pâncreas e estômago, e esse mesmo meridiano, ele está relacionado com a tireoide, que é a glândula tireoide. Aliás, essa era a pergunta que nós íamos fazer agora. Com a glândula tireoide e com a mama. Então, por exemplo, um paciente que tem um câncer de mama, eu tenho que olhar o meridiano desse dente, que o paciente pode ter um foco de infecção odontológica. Nisso, a gente tem um exame que chama HANS ou CCL5. Esse exame, nós conseguimos saber se o paciente tem essa inflamação sistêmica. Esse HANS, ele mede uma inflamação do corpo e muitas vezes essa inflamação ela é silenciosa. Você não tem uma dor
você tem aquela inflamação crônica, o corpo vai tentando controlar isso dia a dia, por meses, por anos, e chega uma hora que isso pode prejudicar uma articulação, tanto do quadril, cotovelo, mão, pé. Então a gente sempre foca nos sintomas que a pessoa está tendo para a gente poder correlacionar qual dente está relacionado. Só falando para vocês agora, mas fica bem entre nós, hein? Ninguém pode saber disso, hein? Se você procurar o Dr. Marcelo Guerreiro e falar que você assistiu a entrevista dele aqui na MDTV, você vai ter um super, hiper desconto em todos esses exames desse tratamento. Detalhe, só que você não pode esquecer que você viu a entrevista dele aqui na MDTV, hein? E eu fui verificar, o desconto é top, hein? Grande, não esqueça, hein? E por falar em tratamento, nós tivemos um medicamento desenvolvido na USP em São Paulo e o qual está sendo produzido aqui na nossa região, no Laboratório Cristália. E olha, é um medicamento que promete atuar bastante em lesões da medula cervical, ou seja, aquelas pessoas que sofreram lesões. Esse medicamento está sendo uma grande promessa. Vejam só. Cristália inicia a produção de medicamento que devolve movimento a pacientes com lesão na medula. Foi anunciado o início da produção de um medicamento inédito no planeta que devolve movimentos a pacientes com lesão na medula. Tratamentos experimentais foram realizados com cerca de 10 pacientes humanos e comprovam a eficácia e segurança do produto. As lesões medulares interrompem a comunicação entre o cérebro e o corpo, trazendo limitações severas como paraplegia, perda dos movimentos dos membros inferiores e tetraplegia, comprometimento dos movimentos do pescoço para baixo. Essas lesões são frequentes, causadas por acidentes de trânsito ou mergulhos. A polilamina é uma proteína capaz de regenerar as células de medula, devolvendo parcial ou totalmente a mobilidade. Os efeitos mais expressivos são observados quando a aplicação ocorre em até 24 horas após o trauma, mas há benefícios também em lesões antigas. O tratamento exige apenas uma dose, seguida de fisioterapia para reabilitação. Polilaminina. Olha que nome complicado, mas é um medicamento que está sendo desenvolvido no Laboratório Cristália, aqui do lado, em Itapira. E esse medicamento promete muito trabalhar em pessoas que sofreram lesões da medula óssea, na medula cervical, na medula cervical. Então, tá aí, olha, parabéns aos pesquisadores da USP e também ao Laboratório Cristália, que está desenvolvendo este produto. E agora vamos falar para vocês de um fato que aconteceu em Campinas. Coronel, mas por que você vai trazer o fato de Campinas para cá? Vocês vão verificar agora exatamente o porquê. Uma criança de 3 anos morreu, faleceu vítima de meningite bacteriana. Hoje, com todos esse aparato médico, uma criança ainda vem a falecer de meningite. Coronel, mas é um caso grave. É um caso grave, sim. Mas, aquela história, você, familiar, tem que procurar os médicos rapidamente. Vejam só. Uma criança de 3 anos morreu no último sábado em Campinas, vítima de meningite bacteriana. A confirmação foi feita pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Saúde. De acordo com a pasta, a criança deu entrada na UPA, Campo Grande, apresentando sintomas graves da doença. Em seguida, foi transferida com urgência para o Hospital da PUC, em Campinas, onde veio a óbito após ser internada. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança tinha um esquema vacinal completo contra a meningite causada pela bactéria Meningococcus C. Mesmo assim, uma investigação está em andamento para identificar o agente bacteriano específico responsável pelo caso. O fato aconteceu em Campinas.
Agora eu pergunto para você. Ai, coronel, não sou médico para identificar. Uma criança apresentou sintomas. Procure um médico, ainda mais uma criança de 3 anos. Qualquer problema na área da meningite, a primeira coisa que acontece, ela tem praticamente trava o pescoço, ela não consegue fazer esse movimento com a cabeça para frente. É o primeiro sintoma que acontece. E detalhe, essa criança, após a sua morte, nós tivemos 32 pessoas, olhe bem para vocês verem a gravidade do fato, 32 pessoas que tiveram contato com essa criança precisaram passar por tratamento médico. Por quê? É uma doença altamente contagiosa. Por isso que nós temos que estar sempre atentos quando nós temos uma pessoa na família com algum sintoma de doença. Pense nisso, você pode evitar muitas dessas coisas. Voltando aqui para a nossa cidade, um homem foi preso, isso mesmo. Vocês não vão acreditar, por contrabando, tráfico de drogas e jogos de azar. Vejam só. Um homem foi preso pela Polícia Militar em Mogi Guaçu, no bairro Vila Paraíso, acusado de contrabando, tráfico de drogas e exploração de jogos de azar. A ação foi deflagrada após uma denúncia anônima sobre a venda irregular de cigarros eletrônicos em um comércio de bebidas. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma prateleira repleta de cigarros eletrônicos expostos para venda. No local, foram apreendidas 3 caixas anabolizantes, medicamentos de uso controlado. A descoberta levou à constatação de outros crimes. 3 máquinas caça-níqueis foram localizadas no estabelecimento, sendo que 2 estavam em pleno funcionamento no momento da chegada da PM. Dá uma olhada a quantidade de aparelhos. Olha aqui, ó. Dá para fazer uma... Se fosse naquela época que você tinha que usar os computadores, até lembro, até esqueci já como que era aquelas lojas que você ia para trabalhar com computador. Aqui dá para montar uma loja. Lembra que antigamente tinha as lan houses que você tinha para usar os computadores? Dá uma olhada a quantidade de aparelhos que foram apreendidos aqui de jogos de azar. Dá para montar uma loja de computadores ou uma lan house daquele tempo que ainda existia. Para vocês verem a quantidade. E detalhe, hein? Não somente por jogos de azar, também por contrabandos, tráfico de drogas. Pergunta, o crime compensa? Sinceridade, não. Vai fazer o quê, né? Vamos embora? Vamos nessa? Guarda Civil Municipal. O guarda agiu rapidamente. E com o seu ato, ele evitou um acidente grave, onde a casa estava pegando fogo e ia espalhar para outros cômodos. Eu não sei se vocês estão lembrados daquele caso em que 2 crianças da mesma família, vieram a falecer na cidade de Pedreira. Vocês estão vendo só? Ele agiu rápido e evitou que esse fogo espalhasse. Vejam só, olha. A GCM de Mogi Guaçu, na madrugada de quarta-feira, dia 10, agiu rapidamente e evitou que um incêndio tomasse conta e destruísse uma residência na rua Antônio da Cunha Bueno, no bairro Hermínio Bueno. Os agentes evitaram que as chamas chegassem até o botijão de gás. Usando baldes e jogando água, a corporação conseguiu sucesso na ação. A moradora que solicitou ajuda relatou que o fogo começou em cima da geladeira e foi causado por uma vela, que derreteu até a chama atingir um guardanapo. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas e chegaram ao local quando o fogo já havia tomado conta. Normalmente, nenhum incêndio começa pegando fogo na casa inteira. Nenhum incêndio começa assim. Sempre o incêndio começa em algum ponto. No cesto de lixo, em uma lâmpada, em um curto-circuito, e depois é que vai se espalhando pela casa. Por isso que é necessário sempre estar atento. Primeira coisa que eu sempre falo, tem algumas casas que você vai, as pessoas parecem que acumulam num canto só aquele monte de roupa.
Se fosse de bombeiro, a gente ia falar que ali tinha uma grande ou uma alta carga de incêndio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para evitar incêndios na sua casa, não deixar tudo no mesmo local que pega fogo. Por exemplo, roupa. Aí eu pergunto para você, um monte de roupa. Nesse caso aqui, ela deixou uma vela acesa em cima da geladeira. Normalmente, quem deixa a vela acesa é quando nós temos aquelas pessoas religiosas que põem próximo ao santo. Só que você tem que lembrar que essa vela, ela vai se consumir. Fogo, vento. Essa vela cai nessa roupa do lado, começa-se um incêndio. Por isso que nós temos que tomar cuidado nisso. Tudo bem, tem sua parte religiosa? Vai deixar. Verifica se próximo não tem nada que pega fogo. Olha aí, imaginou? Mais um acidente grave de incêndio em uma residência. Para vocês verem que a grande maioria desses atos, desses fatos, dessas ocorrências, podem ser evitados. Vai fazer o quê, né? Agora, uma curiosidade relativa que eu vou falar para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês de um furto de motos. Só lembrando, furto de motos em nossa cidade está muitos furtos de motos. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é a grande incidência de carros. Eu ia falar atropelando, porque na verdade é uma situação até inusitada. Carros colidindo com postes. Só esse ano já foram 56 casos. Vejam só. A Neo Energia Electro informou que registrou 1.531 ocorrências causadas por colisões de veículos com postes entre janeiro e agosto de 2025, nas cidades em que presta serviço. Em Mojimirim e Mogi Guaçu já são 56 casos, número 30% maior se comparado com o mesmo período do ano passado. Com isso, aproximadamente 13 mil clientes foram afetados e ficaram sem energia elétrica nas duas cidades. Embora apenas 20% dessas ocorrências tenham causado interrupções no serviço, graças às tecnologias de recomposição automática e isolamento de trechos da rede, os riscos à vida humana permanecem críticos, de acordo com a empresa. A rua é estreita? Não. A rua é larga. Por que que o carro tem que ir na calçada onde tem poste? Ai, coronel, mas eu, em vez de pisar no freio, pisei no acelerador, meu carro é automático, eu não sei dirigir. Você não sabe dirigir? Não pega. Lembra daquele caso, que inclusive nós tivemos um acidente grave lá entre o IP8 e o Jardim Guaçuano? Ele simplesmente chegou e falou assim, eu não sabia onde pisar e eu pisei no acelerador. Achei que estava pisando no freio. Passou, atropelou o ciclista, derrubou o poste, derrubou o alambrado da escola. Tem o caso do shopping. A mulher estava dentro do shopping, em vez de pisar no freio, pisou no acelerador, voou sobre o alambrado do shopping e caiu na Avenida Brasil. Vocês percebem que são fatos evitáveis. Daqui a pouquinho, logo depois dos intervalos, nós vamos falar para vocês como que está os bastidores dessa crise financeira na Prefeitura de Mogi Guaçu. Daqui a pouquinho. Rapidão, volta já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade.
animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Estamos de volta. Vocês veem como passa rápido? Vamos contar uma anedota nós aqui? Eu estava conversando com um filho, ele falou assim, que na casa dele, na hora do Jornal do Coronel, ninguém pode falar nada. Ele falou assim, minha mãe tentou falar alguma coisa com meu pai, nossa, surgiu um negócio. Aí ele falou assim, agora quando ele vai assistir o Jornal do Coronel, sai todo mundo das salas, fica só ele e ele tranca a porta. Não precisa ser isso, vamos ser amigos, vamos todos assistirem juntos o Jornal da MD TV. É gostoso, vamos assistir junto, a família toda. E não esqueça, está aqui a nossa rede social, aqui, curta, compartilha, espalhe para os seus amigos. Inclusive, nós tivemos informações que tem pessoas que estão divulgando os nossos jornais em alguns grupos, principalmente nas redes de WhatsApp, e às vezes os administradores vão lá e excluem. Não se preocupe, pode compartilhar novamente, aí ó, está aqui a nossa rede social, pode compartilhar novamente em outras redes, a informação é boa, precisa ser divulgada. É isso daí. E agora uma curiosidade que nós vamos mostrar. Lembra que nós falamos dos furtos de motos? Nós vamos mostrar um furto que aconteceu a noite passada. Isso mesmo, aqui em Mogi Guaçu. Olha como foi gravado totalmente. É um vídeo curtinho, mostrando como que acontece o furto de motos em nossa cidade. Olha só, é rapidinho. Vocês viram o furto acontecendo aqui, ó? Vocês viram como é rápido? É uma coisa assim, piscou o olho, o furto aconteceu. Piscou, vap, vup. Então, o que eu falo para vocês? O que está acontecendo em nossa cidade? Muitas pessoas não estão acreditando, aqui ó, nessa região. Observe que daqui a pouco vai acontecer bem aqui, ó, o furto. Não estão acreditando que os furtos estão acontecendo. Ó, tá aqui, ó, só para vocês verem, ó. Ó, pronto, foi a moto furtada aí, ó. Ali próximo do restaurante do tio. Agora não adianta sair correndo, tá vendo? Pronto, a moto já foi. O que acaba acontecendo? A pessoa deixa a moto parada em algum ponto. Normalmente passa uma moto com 2 pessoas, eles passam olhando e veem se a moto está dando sopa ali, ou se eles têm equipamento para fazer
a ligação direta. Se tem, eles param, dão uma volta, pegam a moto e levam. Hoje está muito rápido, a tecnologia é fácil para fazer isso. Então, observe bem. E sem um detalhe, hein? Nossa muralha eletrônica não está capturando tanto essas imagens do jeito que as autoridades estão falando. Beleza? Bom, ainda falando da situação política da prefeitura, tem um vídeo que está circulando que é interessante pela seguinte história. Está circulando nas redes sociais a compra de equipamentos do Hospital Tabajara Ramos. Nós vamos colocar o vídeo que se está falando nas redes sociais. Vejam o vídeo onde o superintendente do Hospital Tabajara Ramos, o vereador, está mostrando o equipamento adquirido por emendas impositivas. Vejam só. Municipal, nosso vereador Adriano Batatinha, líder do prefeito, que destinou no ano passado uma emenda impositiva do valor de R$10 mil. Através dessa emenda foi possível comprar esse equipamento, que é um MIPAC, que vai ajudar muito no tratamento dos pacientes internados. Cristiano, Ana Maria, eu quero agradecer vocês aí pela confiança do nosso trabalho. Estamos sempre à disposição, principalmente na destinação de emenda da saúde para o Hospital Municipal. Um abraço. Aqui está falando que a emenda impositiva foi de R$10 mil. Porém, eles falam aqui embaixo que o valor... Dá um pause aqui para nós. Consegue ampliar aqui para nós? Essa parte que está negritada em vermelho. Fala que o equipamento custou, pelas pesquisas nas redes sociais, R$3.321. E a emenda impositiva foi de R$10 mil. Eu não estou saindo em defesa de ninguém. Eu só estou querendo dizer o seguinte. Esse equipamento foi realmente encontrado por este preço. Agora nós temos que verificar a qualidade do produto adquirido, a quantidade do produto adquirido e o que mais fez parte dessa compra e dessa aquisição. Foi uma diferença de aproximadamente R$6.300, R$6.700, R$6.600? Foi, mas nós temos que olhar o contexto da compra. Não estou saindo em defesa do hospital, eu só estou querendo dizer que aqui se mostrou um preço frio dos equipamentos. Mas nós temos que lembrar que o preço frio está aqui, mas o que envolveu toda a compra é que nós precisamos analisar também em razão disso, só para vocês saberem. Ontem nós mostramos, terça-feira nós mostramos aqui para vocês duas tabelas de vencimentos. E nós falamos e estamos falando para vocês que a situação financeira da prefeitura está muito, muito crítica. E nós mostramos essa tabela do salário dos secretários e dos secretários adjuntos. Essa é a primeira tabela que nós mostramos que a prefeitura de Mogi Guaçu, ela está com... Amplia um pouquinho para nós aqui, por favor. Só com secretário e secretário adjunto, R$675 mil todo mês, só com salários de secretários e secretários adjuntos. Então, nós queremos sempre mostrar a realidade da situação da prefeitura. E o prefeito fala que não quer pagar os R$300 para os funcionários. E agora para os assessores. Assessor 1 e assessor 2. O valor é um pouquinho maior que esse. Dá 700... Coloca a segunda tabela para nós. 740... Opa, tem que ampliar, que senão aí nem eu enxergo. R$746 mil todo mês, só com o valor de assessores 1 e 2. Porém, essa tabela aqui ainda não levava em consideração as publicações de Diário Oficial. Vamos ver a publicação do Diário Oficial de segunda-feira. Vejam só.
nós tivemos no Diário Oficial de segunda-feira algumas exonerações de funcionários comissionados. Essa foi de segunda. De quarta-feira saiu esse Diário Oficial agora. Muda para nós o segundo Diário Oficial. Mais exonerações de funcionários comissionados. Olha, vocês veem que a lista já está aumentando. Lembra que nós falamos que a situação da prefeitura ela estava muito crítica financeiramente? Mas eu quero fazer um parênteses dessas exonerações que estão aqui dos funcionários comissionados. O que eu quero dizer para vocês dessas exonerações desses funcionários comissionados? Primeiro, por que não está tendo demissões de secretários adjuntos? Já que a maioria dos secretários adjuntos estão no gabinete do prefeito. Não estou dizendo todos, estou dizendo que a maioria está no gabinete do prefeito. Primeira observação. Segunda observação. Vereadores, pelo jeito a sua força política não está muito boa com o prefeito, já que nós tivemos nessa lista de 2 dias comissionados apoiados por vereadores, indicados por vereadores. O que está acontecendo, vereador? Você não está tendo força política? Será que você, como vereador, não consegue nem segurar o seu funcionário comissionado? Agora eu pergunto, vai continuar apoiando o prefeito se o que você pediu para ele, apoio político de um comissionado, não está acontecendo? Ou, vamos fazer a pergunta diferente agora, por que a ex-esposa do prefeito também não está aqui na lista dos exonerados? Por que a esposa de vereadores não está aqui na lista de exonerados? Estranho, não é? Ah, não dá para exonerar todos. Será? Essa é a primeira. Segunda questão. Agora eu faço uma outra pergunta para você que está em casa. Se eles estão sendo exonerados, a função, o serviço que eles exerciam é fundamental para a prefeitura? Se não é, por que foram contratados? Eles estão sendo exonerados. Está mudando alguma coisa na prefeitura? Não. Se não está mudando, era uma função que não tinha utilidade nenhuma. Lembra quando nós falamos para vocês que criaram secretarias que não tinham finalidade nenhuma? E eu volto a repisar aqui. Secretaria do Bem-Estar Animal. E eu falo, e olha que eu sou um defensor da situação animal. Criaram a secretaria e não mudou nada em Mogi Guaçu. Não mudou nada. Ah, está tendo castrações. Prova que está tendo castrações. Falaram que tiveram 7.000 castrações. Se tivesse tido 7.000 castrações em Mogi Guaçu, nós não tínhamos animais na rua mais que não eram castrados. No entanto, a gente não vê isso nada. Só vê essa turma falar, parece que está vomitando palavras pelas bocas. E eu digo, afirmo, repiso e não abro mão disso. Se extinguir a Secretaria do Bem-Estar Animal e manter só a zoonose, utilizar esse salário de secretário adjunto e assessores para a zoonose, pegar esse dinheiro e a zoonose, aí sim nós vamos ter uma grande evolução na área de proteção animal. Então fica aí a dica, uma perguntinha. Vereadores, sua força política está tão forte com o prefeito que os seus comissionados estão sendo demitidos? Compensa apoiar o prefeito ainda? Por que esposa de vereador e
ex-esposa do prefeito não faz parte da lista das exonerações. Você acha que nós não estamos? Estamos de olho, sim, para levar informação a vocês. E assim vamos encerrar o nosso jornal de hoje. Que vocês tenham um excelente final de noite nesta quinta-feira. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. E só lembrando, amanhã é sexta-feira. Sextou, hein? Obrigado, até amanhã e um grande e forte abraço.